Vamos fazer alguns retoques finais, né? Aqui nas rosinhas. Estou usando aqui o amarelo cádmio, né? Para retocar. Não vou usar um amarelo muito claro, não. Só fazer uns pequenos retoques naquilo que já foi feito com a tinta bem fresquinha, né? Automaticamente ela ficou fosca. Agora a gente vem retocando. Que agora que o fundo tá firme, tá seco, ela não vai mais ofuscar, ela vai ficar boa. Pouquinha coisa, essa do fundo aqui ela não tem muita definição mesmo. Vou dar um pincelzinho agora de cerdas macias 421. Eu vou estar fazendo uns cortes mais estreitos. Uns detalhezinhos bem mais singelo, por assim dizer. Feito isso, a gente vai fazer os retoques dessa aqui também, que vai ser com amarelo canário. Um pouquinho de amarelo melão. E também vou dar uma leve sombreada ainda mais com a cor caramelo no miolo aqui. São uns pequenos retoques, só para reavivar aquilo que já foi feito e ofuscou. Reforçar a parte de sombra aqui que está no escuro, né? Feito isso, a gente vai pegar um pincel da Castelo aqui para fazer esses cortes aí. Eu vou estar usando desse lado amarelo canário e desse lado amarelo melão. Perceba que como o fundo agora está firme, a pintura está ficando mais fixa. A parte de baixo que eu venho com amarelo melão. Dando uma retocada, deixando mais reavivada. O pincel que estou usando é o Castelo T522 número 12. Esse pincel ele é excelente para fazer esses cortes assim. Do lado da sombra a gente usa o amarelo melão. E do lado da luz a gente usa o canário. A gente vai dando aquela retocada. Bem bacana. Umas pinceladas precisas. Com um pincelzinho menor a gente vai ver se a gente consegue entrar aqui dentro. Dá uma pincelada
precisa e curtinha. Acrescentar só um pouquinho do canário. Um pouquinho do canário aqui. Um pouquinho aqui. O segredo não é ficar esfregando muito, né? Colocar mais uns retoques aqui nessas petrazinhas pequenas. Estou usando o amarelo melão mesmo. Vou usar o canário só na parte de luz, bem na parte superior. E aqui nessa pedra do cálice também, que é canário. Deixar bem caprichadinho. Feito esse corte, essas duas já estão retocadas, a gente vai retocar essa daqui agora. De mesmo modo, amarelo melão, amarelo canário. Vou estar pegando um pincel Castelo novamente. Primeiro a gente vem com o melão, né? Para ficar uma cor bem homogênea, bem firme. O melão é mais firme que o canário, por assim dizer. Pressiona pro lado de fora, puxa para dentro. Pressiona pro lado de fora e puxa para dentro. Mesmo que fique um pouquinho carregado assim na borda, não tem problema. Na hora que ele secar, o tecido vai puxar e vai ficar firme ali. É melhor do que ficar esfregando. Se ficar esfregando, vai tirar o efeito. Aqui a gente faz uma petrazinha assim, sempre puxando ela para dentro. Aqui a gente põe uma puxando de lá para cá. O pincel ele é muito grande, né? Às vezes a gente quer resolver tudo rápido e o pincel é grande, depois a gente tem que desmanchar e consertar. Errar é humano, né, gente? Todo mundo erra. O importante é a gente estar atento e corrigir. Aqui tem uma petrazinha bem curtinha. Já vou usar o canário, que aqui ele tá de frente para a luz, né? Colocar só um pouquinho de luz lá em cima. Já é o suficiente. Com o canário a gente vem retocando essas petrazinhas aqui do bocal da rosa. Agora, para estar fazendo essa parte mais visível das pinceladas, vou estar usando o pincel de novo. Pincel Castelo. Vou começar com essa pedra mais centralizada. A gente vai dando essas...
Na medida que vai entrando para dentro da rosa, a gente volta com o amarelo melão. Vai dando uns retoques. E agora o canário novamente aqui. Rosa amarela é a rosa mais difícil que tem de fazer. Por causa da complexidade de sombrear e iluminar ela. Ela não pode ser usado o branco. Agora a gente vai retocar essa rosinha aqui com o branco, né? Não é muita coisa não, mas tem que dar uma retocadinha nela. Pegar um pincel número 12456. A gente vai estar retocando a área de luz dele. Que é a parte superior aqui, né? Vou colocar um pouquinho mais aqui. Só na parte de cima que a gente vai usar. A parte de baixo a gente vai usar o 421 cerdas macias flexíveis. Tem um pouco meio amareladinho. A gente vai estar dando uma pequena retocada. Só para dar uma reavivada nas pétalazinhas. Feito isso, vou estar retocando essa branca aqui também. Tô vindo de lá para cá, retocando uma por uma. Vou deixar, acho que as folhas por último. Para retocar essa rosinha é a mais difícil que tem de fazer, devido à complexidade das pétalas dela. Que a gente tem que colocar a tinta aqui, pressionar e não arrastar até lá no centro, não. Só dá um toquezinho. Só isso.
sempre empurrando para o centro, deixando as pétalas bem no sentido indo para o centro da rosinha. Faz tipo um contorno primeiro. Aqui na área de sombra aqui a gente só faz só a bordinha dela. Só para dizer que tem uma pétala ali. Que na verdade ela está na sombra das demais. A gente vai iluminar de fato as que estão por cima aqui. Sempre nesse movimento, põe aqui e vai para dentro. Para dar uma leve sensação que ela está escancarada, né? Bem aberta. Que na verdade é só retocar o que já foi feito mesmo. Acentuando um pouquinho mais as áreas de luz. Essa área de sombra aqui eu vou iluminar com marfim. Quero que ela fique um pouquinho mais amareladinha. E vou acentuar um pouquinho do melão junto com o marfim. Para fazer um faz de conta que ela refletiu a cor amarela nas pétalas brancas da rosinha escancarada. Com um pincel de cerdas bem macias, pequeno, a gente vai fazer umas pequeninas pétalas saindo aqui do miolo. Essas rosinhas costumam ter umas micro pétalas dobradinhas. Bem no miolinho assim. É como se as pétalas não tivessem desenvolvido. Quando ela está bem escancarada, elas aparecem ali, dando esses detalhes. Retocado mais uma rosinha, depois a gente faz os pistilos dela. Agora a gente vai fazer essa amarela aqui. Eu tô fazendo de lá para cá para que a minha mão não toque nas... Se eu fazer isso aqui primeiro eu vou borrar. Então vem de lá para cá. Sempre nessa ordem aí. Como essa aqui é uma rosa mais escura, eu vou usar somente o melão por enquanto. Depois a gente vê se acrescenta mais outras tonalidades mais claras, né? Que na verdade aí tem duas, tem que ser feito com melão, essa aqui também, do cantinho.
botar novamente usando o pincel Castelo. Tá dando uma retocada aqui na petra do cálice. Deixar ela mais viva, né? Com a cor melão. Coloca um movimento ali. Que a gente vem de lá pra cá. Que a gente empurra pra lá. Tira o excesso do pincel para não ficar muito, sair fora do risco. A gente vai colocando umas pinceladas precisas. Com um pouquinho do cádmio, a gente vem de dentro para fora agora aqui. Colocar uma pinceladinha assim, ó. Só para dar um voluminho ali dentro. Um faz de conta que existe ali uma pequenina pétala. Carreguei demais o pincel. Com bastante cuidado. Que a gente dá continuidade nessa petra aqui. Agora é só retocar. Pegar um pouquinho mais do amarelo cádmio. Fazer essas pétalazinhas que tá aqui dentro. E voltar com o amarelo melão. Com o pincel Castelo grande. Agora a gente vem com o amarelo canário. Retocando a área mais clara de luz. Que ele vai acender aqui esse lado da rosa aqui, ó. O lado que tá pegando a luz, né? A gente coloca somente aonde vai pegar a luz. Só do lado da luz. Não precisa mais do que isso. Troca de pincel, a gente vem aqui na dobradinha aqui do cálice. Acentua somente onde está pegando a luz. A luz passa por cima, ela vai pegar somente nas pétalas que está por cima, assim, ó. No máximo até aqui. O resto é tudo sombra. Agora a gente vai fazer essa daqui. Primeiro eu vou fazer com amarelo
melão, né? Retocar, bem retocado. Com o pincel Castelo T522 número 12. Coloca lá, puxa. Põe aqui, leva. Coloca aqui, vai. Feito isso, o restante é com o pincel mais macio, né? 421 de cerdas flexíveis. Acentuar até um pouquinho do caramelo junto com o melão. Um pouquinho do amarelo cádmio aqui. Aqui também. Feito isso, agora a gente vem com o canário por cima. Amarelo canário é só para destacar bem a luz. Fica bem vivo, bem bonito. Bem iluminada a rosinha. Destacar bem a luz aqui. Com amarelo melão. A gente só dá uma pincelada aqui assim. E a pétala do cálice viradinha mais principal aqui também a gente coloca uma luz mais forte, né? Por assim dizer, porque ela tá mais por cima aqui. A gente dá umas retocadinhas com amarelo canário. Feito isso, a gente vai pegar o pincel sujo de verde de sépia, né? Misturei sépia com verde grama no pincel, vou colocar aqui, vou pressionar e fazer esse movimento. Agora já sem o sépia, eu vou colocar aqui de novo, só com verde grama agora, e a sujeirinha do sépia. Do outro lado do mesmo jeito. Dá uma acertadinha assim, de leve. Sombrear um pouquinho mais com o sépia, só aqui, pouquinha coisa. Com a sujeirinha do verde grama e o sépia, a gente já vai tirar aqui o cabinho dele. Levando para lá. E iluminando de lá para cá com melão. Feito isso, a gente vai estar iluminando ela com a cor melão. Não muita coisa, coisinha pouca. Vou colocar uma iscazinha de branco, porque a rosinha do lado aqui é branca, né? Vamos supor que esse branco refletiu lá. Acentuar um pouquinho mais do branco aqui. E tá retocada essa rosinha do fundo. Dando continuidade, a gente vai estar fazendo agora essa... Vou estar fazendo essa branca, né? Essa branca principal aqui, na frente. Estou limpando aqui o pincel número 12 da Castelo T522. Centralizar aqui. Eu estou trabalhando com o celular aqui, eu descobri uma função nele de que eu tenho que adaptar o zoom.
Ele dá o zoom e tem um foco. Esse foco eu tenho que direcionar ele na própria tela ligada. Se eu deixar ele fora do lugar, ele vai ficar meio difuso. Mas a gente aprende. Deus dá jeito para tudo. Então aqui a gente vai só retocar de leve com branco, para que fique ainda mais vivo, né? Cuidado para não exagerar muito no branco. O pincel tá meio grandinho, mas ele é bom para fazer isso. Vai deixando as pétalas mais pontiagudas, né? Por assim dizer. Eu tenho uma influência artística muito grande das revistas da Dona Neuza. Embora eu pinte outros riscos, minhas rosas sempre é como se a gente tivesse um vício, né? Pela forma que a gente aprendeu a pintar. Que a gente sempre lembra as origens. Excelente artista, Dona Neuza. Mas em breve eu vou estar fazendo umas rosas diferentes, com outros modelos. Umas rosinhas artisticamente, porque o meu propósito, desde quando eu entrei no Facebook em 2014, as minhas clientes, as minhas amigas, elas não são muito do realismo, entende? Elas são mais do decorativo mesmo. Então se eu migrar para o realismo, que é que todo mundo está fazendo aí, de certa forma eu vou estar deixando as minhas clientes, as minhas amigas que curtiram todo esse tempo aí o meu trabalho, para uma outra forma que talvez elas não consigam se adaptar. Então um ou outro eu vou fazer com mais realismo, e a maioria vai ser nesses estilos assim, mais decorativo mesmo. Eu gosto de fazer as frutas mais realistas. As flores eu já não curto muito o realismo, não. Se um dia eu for pintar tela, óleo sobre tela, talvez eu vou investir no realismo, que daí é uma coisa que vai ser eternizada praticamente, né? Que a tela dura muitos anos, né? Mas pano de copa não dura muito. Vou pegar um pincel um pouquinho menor. A gente retoca com o branco. Só em alguns lugares estratégicos, né? Por assim dizer. Dentro da rosinha aqui não vou iluminar muito não. Só vou dar um toquinho aqui com amarelo melão para dar um toquezinho melhor. Agora a gente vai fazer essa amarela aqui, deixar a branca por último.
Com o pincel 421, essa aqui eu vou estar começando aqui por dentro, com a cor cádmio, amarelo cádmio, retocando essas pétalazinhas pequenininhas que tem aqui dentro, com a cor amarelo cádmio. Feito isso, a gente já vem com o amarelo melão. Com o amarelo melão a gente vem encaixando os cortes, iluminando novamente, retocando bem, deixando bem esfumadinho. Às vezes o pincel fica grande, né, para certos tipos de detalhes. Estou aqui iluminando com melão a parte inferior dessa rosa, que ela está mais sombreada, né? Mas a parte superior, nem vou limpar o pincel, vou usar já direto a cor canário agora. Esse amarelo canário a gente coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sempre na área de luz. Eu sei que fica um pouco carregado quando a gente faz esses cortes, mas pintura em tecido é assim, gente. Essas pinceladas soltas, livre, sem muito esfregar, que dá o efeito do decorativo, que é diferente do realismo, que a gente tem que colocar cor por cor, no lugar certo, na hora certa, para não precisar estar esfregando muito, né? Acentuar um pouquinho mais aqui. É mais ou menos isso daí. Coloca um pouquinho do melão na borda que puxa para dentro. Isso vai dar um arremate na lateral. Agora a gente vai recortar essa rosinha branca. Primeiro eu vou estar usando o caramelo lá dentro, preencher mais bem com o caramelo lá dentro. Dar uma espalhadinha maior. Um pouquinho do cerâmica também aqui dentro. O cerâmica a gente já tem uma ameaça de pétalazinha assim que ele dá um efeitinho. Feito isso, a gente vai pegar melão, misturar com um pouquinho do branco. A gente já vem fazendo essas pequenas pedras que tá lá dentro, mais amarelada. Dá só uns cortezinhos assim, só para dar um... Agora com o branco, pincel número 12 T522, Castelo, a gente vem aparando as arestas aqui, ó, e deixando bem bonita. Bem bonita a rosinha. Eu sempre costumo retocar minhas pinturas depois que ela seca mais, né? Fica mais sequinha.
Essa pétala cálice, ela tá bem erguidinha. Aqui tem outra pétala caidinha. Agora com o cantinho do pincel, a gente vai acertando ali. A gente vai usar o branco aqui mais somente nessas pétalas mais próximas à borda, né? Aqui é sombra, né? Bem sombra mesmo. Vou colocar uma pétala a mais aqui dentro. O pincel é meio grande para isso. Vou pegar um mais macio. Agora tá ficando somente os retoques das folhas. Colocar umas manchinhas, né? Os pistilinhos das rosas dentro. Pólen, né? Por assim dizer. E retocar os botões. E praticamente está pronto. Veja que já deu uma melhorada nas rosas, né? Como está com zoom, ele vai ficar meio fosco.